Olá a todos, a paz do Senhor, tudo bem? Me chamo John, Pastor John, mais uma vez aqui estou para estar abençoando a tua vida e juntamente contigo também sendo abençoado em nome de Jesus. Eu tenho a certeza que juntos estaremos aprendendo muito mais a respeito da palavra do Senhor e de tudo aquilo que Deus tem a falar e a tratar juntamente conosco. Amém? Hoje nós estaremos falando sobre um tema muito interessante, muito importante. Um tema que ao mesmo tempo é um tema interessante, é um tema que causa muito questionamentos na mente de muitos. Que tema é esse, pastor? Antes de falarmos a respeito do tema, eu quero primeiramente te pedir, te dar a liberdade para que você venha estar se inscrevendo aí no canal. Se inscreva para que venha estar tornando esse canal mais ativo e também estar seguindo ali as diretrizes do YouTube, no qual ele sempre tem pedido. Também você gostando desse vídeo, gostando do estudo, coloque também aí o teu gostei, a tua curtida, em nome de Jesus, e também você se sentindo na liberdade, em cima principalmente desse tema. Talvez você tenha pessoas que também têm esse questionamento a respeito do tema do que nós estamos falando. Você pode também estar compartilhando esse link com seus amigos, compartilhando com outras pessoas para que venham estar sendo abençoados em nome de Jesus. Também te dou a liberdade para que você venha estar colocando nos comentários sugestões de estudos no quais você gostaria de estar aprendendo, e também caso tenha algumas dúvidas, você também fique à vontade para estar colocando também aí nos comentários em nome de Jesus. Amém? Pastor, que tema que o Senhor estará falando hoje? Hoje nós estaremos falando sobre a tatuagem. Tatuagem. O que pode, o que não pode ser feito? É uma maldição? É uma proibição? É pecado ou não é pecado? Eu posso fazer tatuagem, pastor? Sim ou não? Tudo isso nós estaremos falando aqui hoje em nome de Jesus. Para darmos início ao estudo, nós pegamos um texto base, que é o texto no qual é um dos principais textos que vai falar a respeito um pouco mais desse assunto, que se conta lá no livro de Levítico, capítulo de número 19 e o versículo de número 28. Levítico 19, 28 diz assim a palavra de Deus: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. O PDF desse estudo eu estarei colocando aí na descrição do vídeo para que você, caso queira estar acompanhando depois juntamente com o PDF, fique à vontade em nome de Jesus. Tatuagem. Primeiro ponto que nós devemos entender é de onde veio a origem da tatuagem. Estudando um pouco mais, nós vamos aprender que a origem da tatuagem ela se aproximou-se do ano 3300, mais ou menos, antes de Cristo. Como foi confirmado isso? No século passado, na década de 90, no século passado, conseguiu-se o cientista descobrir, devido a um corpo que estava sendo congelado, onde ali esse corpo, na realidade, ele foi datado de aproximadamente 3.300 anos antes de Cristo. Esse corpo foi nomeado como Ótse, terra de Ótse, pessoas que seguem a nacionalidade de Ótse, que foi denominado pelo cientista, pelo simples fato de achar nesse corpo ali algumas marcas, devido ao fato que ele estava congelado, algumas marcas nas alturas do punho, dos seus punhos, nas alturas dos cotovelos, nas alturas das partes dos pés, das costas também. E depois, por intermédio dos estudos mais aproximados, como por exemplo o raio-x, conseguiu-se também descobrir que além do corpo isso também perfurava algumas partes dos ossos. Então nós entendemos que dali em diante foi-se então a origem da tatuagem. Que origem é essa? Origem é essa ligada a pessoas que elas se automutilavam para que viesse então ser uma saída, um local de saída para uma dor do qual eles vinham sofrendo de tortura devido a esse tempo antigo. Passando-se mais alguns anos, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, um pouco mais à frente desse corpo falado, que nós denominamos aqui Ótse, denominado também pelos cientistas, que estará também nesse artigo aí, em nome de Jesus, da bibliografia. Tempo depois disso, 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos, também foi desenvolvendo nas culturas das pessoas e principalmente da cultura egípcia, então alguns tipos de tatuagens. Agora então a tatuagem causando mais por parte estética, parte de embelezamento, principalmente naquelas mulheres egípcias, que ali as dançarinas que dançavam para poder ali estar satisfazendo o prazer
seja ele sexual ou somente visual, dos reis e das pessoas ali que estavam naquela época. Então, e também carregavam as múmias, que nas múmias, consequentemente, já entra um ponto no qual a própria palavra de Deus diz que são dos mortos, que também seguiam. Então é interessante que a origem da tatuagem é uma origem bem antiga, e não algo novo, como muitos possam até mesmo pensar, mas não algo de um tempo, de uns 30, 40 anos para cá. Não, a origem da tatuagem ela tem a sua história. Tendo a sua história, também tem os seus devidos significados. Muito além de uma marca na pele, muito além de algo que possa marcar na pele de alguém, a tatuagem tem os seus significados históricos. Um dos pontos históricos da tatuagem é que fala sobre a rebeldia, devido a muitos atos rebeliativos das pessoas que marcavam também, consequentemente, os teus corpos, devido também às personalidades das pessoas. Algumas pessoas eram marcadas por tatuagem devido a um tipo de personalidade, diferenciar um tipo de personalidade para um outro tipo de personalidade. Então, para que era usada a tatuagem nas pessoas? Muitos para destacar as pessoas rebeldes e algumas também para destacar personalidades de pessoas, diferentes tipos de personalidades. Tudo isso tinha um significado e ligado principalmente a cultos espirituais, cultos religiosos que representavam ali os cultos das pessoas, representavam a deusa da fertilidade, chamada, que você pode estar pesquisando depois, a deusa Bes, B-E-S, deusa Bes, onde ali os cultos eram consagrados a essa deusa da fertilidade, e as pessoas elas criavam e faziam tatuagens para poder ali satisfazer ao pensamento delas, satisfazer o desejo da deusa, e consequentemente essas pessoas pensavam que com essas tatuagens, com essas marcas em vossos corpos, também elas carregavam a adoração a esta deusa. Então, na realidade, nós entendemos aqui também que além do significado histórico que carrega a tatuagem, também tem os seus significados espirituais e principalmente religiosos, ligado a uma religião. Consequentemente, devido à história que era para poder identificar pessoas rebeldes, identificar pessoas muitas das vezes de personalidades diferentes, principalmente as pessoas que tinham personalidades um pouco mais elevadas, um pouco mais altas, personalidades no quais eram pessoas que verdadeiramente nervosas e destacavam, marcavam essas pessoas com essas marcas com seus corpos. Consequentemente, isso foi carregando historicamente, e isso carrega-se um pouco ainda até os dias atuais, certos tipos de preconceitos que vieram desde a antiguidade, desde tanto tempo atrás, e que existe alguns ainda até hoje. No Brasil, tratando-se particularmente, a tatuagem foi descriminalizada aproximadamente uns 80 anos atrás, na década de 60 mais ou menos, foi descriminalizada a tatuagem. Então nós entendemos que a tatuagem até mesmo foi algo onde era para marcar criminosos. Atualmente, no Japão, por exemplo, ainda existe a tatuagem que serve como marca de alguns criminosos, de algumas máfias criminosas. Eu não estou falando que a tua tatuagem, caso você tenha, ou uma tatuagem específica que você tenha de algum nome, um pai, uma filha, independente do que você tenha marcado no teu corpo, é algo relacionado diretamente a uma máfia, é algo relacionado diretamente a um criminoso. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma questão de significado originário no passado, que foi utilizado para destacar pessoas do tipo, e que algumas nações até hoje, como por exemplo o Japão, ainda se utilizam dessa forma para que venha marcar alguns tipos de pessoas. Com isso, carregou muitas pessoas a terem preconceitos em cima de pessoas que tinham tatuagem, devido ao carregamento histórico e espiritual que trazia sobre isso. Em cima disso, tratando-se agora a respeito um pouco mais da palavra de Deus, o que se pode fazer então relacionado à tatuagem? Pastor, alguns questionamentos muito surgem no pensamento de alguém. Pastor, eu posso fazer tatuagem? Pastor, a minha igreja permite eu fazer tatuagem, então eu posso fazer e estarei na obediência. Deixa eu te falar uma coisa, existe uma diferença, uma distinção muito grande relacionado a proibições espirituais, que são as ordenanças da lei, e princípios espirituais.
Proibições, ordenanças da lei, é o que nós acabamos de ler em Levítico 19, versículo 28, que não vai somente proibir marcas no corpos relacionadas aos ancestrais, relacionadas às pessoas mortas, mas como outros tipos de coisas, como, por exemplo, cortes de cabelo, também eram alguns tipos de cortes proibidos desde o Antigo Testamento. Mas uma coisa passa e ao mesmo tempo vive uma origem. Outra coisa são princípios espirituais, que isso se torna imutável. Princípios espirituais não tem como ser alterado. Princípios espirituais não tem como ser mudado. Princípios espirituais passa Antigo Testamento, entra Novo Testamento, nós estamos no tempo da graça e os princípios espirituais eles permanecem. Eu vou ler aqui em Romanos capítulo de número 7, versículo de número 7, o que o apóstolo Paulo vai dizer. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a lei ela tem um significado muito importante. A lei do Antigo Testamento tem um significado muito importante para os dias atuais e principalmente no Novo Testamento utilizou-se muito e ela serve até hoje. Tanto é que o Antigo Testamento existe na nossa Bíblia até hoje e ele não pode ser abolido, porque nós utilizamos das leis que ali tem para poder estarmos nos ajudando até hoje. Então, princípios espirituais é diferente de ordenanças bíblicas. E com isso, a tatuagem carrega alguns princípios espirituais. Princípios esses que se tornam maldições para as nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa. O que é maldição? Maldição é algo negativo. É uma praga, é algo que carrega com a pessoa, é algo ruim que ninguém gosta de ter. A maldição pode ser transmitida por intermédio de uma palavra de alguém. Eu vou amaldiçoar alguém ou eu vou abençoar alguém por intermédio das minhas palavras. E a maldição ou a bênção, ela é transmitida por diversas formas, por atitudes, como, por exemplo, a tatuagem. A pessoa, devido à tua origem da tatuagem, devido à questão originária da tatuagem, carrega consigo maldição. E é uma maldição que vai carregar pelo resto da vida, porque vai ficar marcado no corpo e na pele da pessoa pelo resto da vida. Algumas pessoas, elas criam certos tipos de desculpas entre aspas, para que venha querer ter a liberdade, para poder então introduzir e colocar algum tipo de tatuagem no teu corpo. Como, por exemplo, Jesus, ele escreveu na tua coxa, tu és o rei, é o rei dos reis. Então brinco também é tatuagem. Algumas pessoas viram e falam, eu vou fazer somente o nome da mãe, eu não vou fazer coisas tribais, eu não vou fazer dragões, eu não vou fazer animais, nada disso. Eu vou colocar o nome da minha mãe, o nome da filha, o nome do pai, não tem problema. Eu vou colocar uma borboletazinha, eu vou escrever o nome de Jesus, só Jesus salva. Entenda uma coisa, independente do nome que possa ser uma homenagem a alguém, nós não estamos falando do nome em si, mas sim da questão de marcar o corpo, marcar a pele como uma questão espiritual de maldição carregado desde o antigo tempo, desde 3.300 anos antes de Cristo, onde as pessoas se auto-torturavam para poder tentar aliviar algum tipo de dor, e desde também o ano 2000 mais ou menos antes de Cristo, onde as pessoas carregavam ali os cultos religiosos a deusa, como nós falamos da fertilidade BES, onde adoravam a elas. Então, com isso tudo, carregavam em si maldições completamente que atrapalham a vida das pessoas, completamente foge do plano que Deus tem para a vida de alguém. Pastor, eu já fiz uma tatuagem, eu coloquei uma tatuagem, eu vou perder a minha salvação por causa disso? Você não pode perder a salvação por intermédio da tatuagem. Você perde a tua salvação a partir do momento que nós não nos arrependemos de nossos pecados. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Cristo. Por isso nós devemos nos arrepender e aceitar a Jesus como Salvador das nossas vidas. Isso vai me dar o direito de receber a salvação, o direito de alcançar a promessa e a dádiva da salvação. Mas se eu carrego comigo uma maldição de tatuagem, por exemplo, como existem muitas outras maldições que infelizmente muitas das vezes muitos de nós carregamos entre nós devido a algumas palavras faladas, mas estou falando a respeito da tatuagem. Se eu carrego uma maldição comigo da tatuagem, eu posso me arrepender daquilo que eu fiz de forma inconsciente,
sem saber no passado, e daqui em diante começar a falar com Deus que eu não vou mais praticar isso, que eu não vou mais querer carregar essa maldição sobre a minha vida, por mais que já esteja na minha pele, por mais que eu já esteja carregando automaticamente comigo, mas isso não me retira o direito de obter a salvação. Salvação é uma coisa, maldição é uma outra. Jesus vem para te libertar, para salvar a tua vida, para transformar a tua vida. Por mais que nós venhamos, por mais que em mim uma atitude dessa venha carregar uma maldição, eu posso me arrepender da atitude, me arrepender desse mal, para que então eu possa vir alcançar a bênção e a salvação em Cristo Jesus. Tudo nessa vida vai ser relacionado principalmente à sensatez. Apóstolo Paulo vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Escândalo, às vezes causas, obediências, como nós falamos no início do livro, do texto, do estudo aqui, falando, o meu pastor libera, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Entenda uma coisa, maldição com o mundo espiritual nós não podemos brincar. E aqui eu concluo esse estudo, como eu falei de início, de forma reduzida. Aqui eu concluo esse estudo falando para você uma coisa. Tudo nessa vida nós temos que nos analisar o antes, o presente e o que supostamente possa acontecer no futuro. Maldição, mundo espiritual, não se brinca. Mundo espiritual é verdade, existe e é muito real em nosso meio. Então nós devemos tomar o cuidado que, entendendo que a tatuagem ela é uma maldição originária, onde tem uma origem de maldição no passado, e como isso carrega até os dias atuais uma maldição, onde automaticamente, devido a esta maldição, que são de cultos religiosos, pode se tornar um pecado a partir do momento que eu tenho a consciência disso. Ou seja, a partir do momento que você está entendendo, aprendendo por intermédio desse estudo e está abrindo a tua mente para reconhecer que verdadeiramente isto é uma maldição, a partir de então, você ao fazer se torna, além de uma maldição, um pecado sobre a tua vida, porque Deus não leva em consideração aquilo que eu faço de forma inconsciente ou sem saber, mas a partir do momento que eu sei, a partir do momento que eu me torno consciente da situação e mesmo assim eu quero fazer, eu entro na maldição, eu entro no pecado, e aí abrange e abre um leque para muitos outros tipos de pecados, como o próprio pecado que vai ter a tua origem da própria tatuagem, a rebeldia. Então guarde isso no teu coração. Se você tem uma tatuagem, eu não estou te condenando pelo que você fez, mas eu estou te orientando para que a partir de então você venha se arrepender e não querer mais praticar das coisas. Se você tem desejo no coração de praticar ou de fazer algum tipo de tatuagem, independente de qual seja o desenho, de qual seja a marca ou de qual seja o nome, agora você está sabendo que isso tem uma origem amaldiçoadora e que isso pode, você vai poder carregar com isso, com o teu corpo, com a tua vida pelo resto da vida. Então tome as atitudes sensatas e que você venha pensar em entender para que não venha cair no pecado, e por mais que a maldição não te afaste da salvação, o pecado ele te afasta de Deus, e a partir do momento que você sabe, se torna um pecado. Deus te abençoe em nome de Jesus.